Eles dizem que o silêncio da madrugada é o momento em que a realidade começa a falhar. No vídeo de hoje, você vai ouvir 4 histórias perturbadoras de trabalhadores noturnos que passaram por encontros impossíveis de esquecer. Pessoas que perceberam tarde demais que estavam sendo observadas, estudadas e talvez escolhidas. Bem-vindos aos Arquivos do Terror. Eu sou a Morgana e aqui as portas do desconhecido se abrem para revelar o que a escuridão esconde. Eu nunca deveria ter atendido o telefone, porque o que eu ouvi me persegue até hoje. Meu nome é Rafael, eu tinha 24 anos quando isso aconteceu, e naquela época eu trabalhava no turno da madrugada de um posto de gasolina na saída da cidade. Eu era o típico cara que aceitava qualquer trabalho porque eu precisava pagar o aluguel e ainda ajudar a minha mãe com algumas contas. Não era o tipo de emprego que alguém sonha em ter, sabe? Mas eu até gostava da tranquilidade da madrugada. Durante o dia, o posto era um caos. Caminhoneiros entrando toda hora, gente estressada, buzina, fila no caixa. Já de madrugada, parecia outro lugar. Silencioso demais. O tipo de silêncio que começa confortável, mas depois fica estranho. Eu costumava levar um fone escondido e ouvir podcasts para matar o tempo. Eu achava que nada realmente perigoso podia acontecer ali. Naquela noite, chovia fino desde o começo do turno. Não era uma tempestade forte, mas aquela garoa constante que deixa tudo brilhando sob as luzes do posto. Pouco depois das 2 da manhã, apareceu um carro preto bem antigo. Ele entrou devagar demais no estacionamento, quase deslizando. Eu lembro porque aquilo me chamou a atenção imediatamente. O motorista não abasteceu, ele não saiu do carro. Ele só ficou parado perto da bomba mais distante, com os faróis ligados. No começo, eu pensei que estivesse mexendo no celular ou esperando por alguém. Só que os minutos começaram a passar e ele continuava imóvel. Eu tentava não olhar muito. Mas toda vez que levantava os olhos, o carro ainda estava lá. Depois de quase 15 minutos, o telefone do caixa tocou. Eu atendi normalmente. Do outro lado, uma voz masculina perguntou: "Você fecha sozinho aí?" A pergunta me pegou desprevenido. Eu ri meio sem graça e falei algo como: "Depende, você tá pensando em me assaltar?" O homem não respondeu. Só ficou respirando por alguns segundos antes de desligar. Na hora eu ainda pensei que fosse trote. Só que imediatamente eu olhei pela janela e o carro preto continuava parado na mesma posição. E foi aí que o meu estômago começou a ficar estranho. Uns 10 minutos depois, o telefone tocou de novo. Dessa vez, a voz perguntou: "Você sempre olha tanto para as câmeras de segurança?" O meu corpo inteiro gelou, porque eu realmente tinha acabado de mexer nas câmeras segundos antes. Eu desliguei na hora, sem responder. Fiquei tentando pensar racionalmente. Talvez alguém estivesse me vendo da janela, talvez fosse coincidência, talvez eu estivesse ficando paranoico por causa do silêncio da madrugada. Só que, enquanto eu tentava me convencer disso, eu vi uma sombra se movendo perto do banheiro externo do posto. Não parecia um cliente normal, parecia alguém tentando não ser visto. Comecei a observar as câmeras com mais frequência. O problema é que a chuva deixava tudo borrado. As imagens tinham manchas de água e vários pontos cegos. Em determinado momento, eu percebi que o carro preto estava vazio. Eu não tinha visto ninguém sair dele. Simplesmente estava vazio. Aquilo fez meu coração acelerar de vez pela primeira vez naquela noite. Eu fiquei parado olhando para os corredores do posto, esperando ver alguém entrar pela porta automaticamente. Nada. O silêncio ficou tão pesado que até o barulho do refrigerador parecia alto demais. Pouco antes das 3 da manhã, entrou um homem usando capa de chuva escura. Ele parecia normal à primeira vista. Devia ter uns 40 anos, barba curta, aparência cansada. Ele pegou um café, caminhou lentamente pelos corredores e depois ficou parado olhando as geladeiras por tempo demais. Eu observava pelos reflexos do vidro enquanto fingia organizar cigarros atrás do balcão. Em vários momentos, eu percebia ele olhando diretamente para mim. Não daquele jeito casual de cliente. Parecia calculado, como se ele estivesse esperando alguma coisa. Quando ele finalmente veio pagar, ele colocou o café no balcão sem dizer uma palavra. Eu passei o código de barras tentando agir normalmente, mas minhas mãos estavam tremendo um pouco.
e então ele sorriu. Foi um sorriso pequeno, quase simpático, mas completamente vazio. E aí ele perguntou: "Você já percebeu como alguns lugares ficam diferentes depois das 3 da manhã?" Eu fiquei sem reação. Antes que eu respondesse, ele pegou o café e saiu andando lentamente em direção à porta. Só que ao invés de entrar em algum carro, ele simplesmente desapareceu na lateral escura do posto. Naquele momento eu tranquei a porta pela primeira vez desde que eu comecei a trabalhar ali. Eu nem esperei dar o meu horário. Fiquei andando de um lado para o outro atrás do caixa enquanto tentava ligar para o meu gerente. Ele não atendia. O telefone tocou outra vez. Eu quase não quis atender, mas acabei pegando. A mesma voz disse: "Boa decisão, trancar a porta." Eu desliguei tão rápido que eu quase derrubei o aparelho. O meu peito doía de ansiedade naquele ponto. Eu decidi ir embora antes do horário. Peguei minhas coisas correndo e desliguei parte das luzes internas. O estacionamento parecia ainda mais vazio agora. A chuva tinha parado, mas o chão molhado refletia aquelas luzes brancas horríveis do posto. Respirei fundo e destranquei a porta. Caminhei rápido até o meu carro, e foi quando eu ouvi passos atrás de mim. Não eram passos correndo, eram passos rápidos, mas controlados. Quando eu virei, eu vi o homem da capa de chuva vindo na minha direção do outro lado das bombas. O sorriso ainda estava no rosto dele. Eu praticamente me joguei dentro do carro. As minhas mãos tremiam tanto tentando ligar a ignição que eu achei que eu não ia conseguir sair dali. No segundo em que o motor pegou, eu acelerei sem pensar, e enquanto eu saía do estacionamento, eu olhei pelo retrovisor. Ele estava parado no meio da pista do posto, só olhando o meu carro desaparecer. Eu pedi demissão no dia seguinte. O meu gerente disse que provavelmente era só algum cara tentando assustar o funcionário noturno, mas até hoje eu penso naquilo, principalmente porque a polícia verificou o carro preto abandonado no posto naquela madrugada, e a placa pertencia a um veículo de uma pessoa desaparecida havia quase 2 anos. Meu nome é Elisa. Eu tinha 29 anos quando isso aconteceu e eu trabalhava fechando um pequeno bar de estrada numa cidade quase esquecida no interior. Eu era o tipo de pessoa que parecia tranquila por fora, mas vivia exausta por dentro. Fazia 2 anos que eu tinha terminado um relacionamento horrível. Eu morava sozinha num apartamento pequeno e trabalhava praticamente todas as noites porque eu precisava do dinheiro. O bar era velho, com uma iluminação baixa, bancos gastos e aquele cheiro constante de cerveja derramada misturado com fumaça antiga impregnada na madeira. A maioria dos clientes eram caminhoneiros, homens divorciados ou pessoas que claramente não queriam voltar para casa tão cedo. E, sinceramente, eu gostava daquilo. Eu gostava daquela rotina previsível, até aquela noite. Era uma terça-feira extremamente parada. Depois da meia-noite, o movimento praticamente morreu. Só restavam 2 homens jogando sinuca e um senhor bêbado cochilando perto da caixa de som. Chovia forte lá fora e toda vez que alguém abria a porta, entrava aquele vento úmido horrível. Foi perto da 1 da manhã que ela entrou. Eu lembro perfeitamente da sensação estranha antes mesmo de olhar direto para a mulher. Foi como se o ambiente tivesse ficado silencioso demais por alguns segundos. Ela parecia ter uns 35 anos, muito elegante para aquele lugar. Usava um casaco vinho escuro e botas pretas impecáveis, como alguém que tinha saído de um restaurante caro e errado completamente o caminho. O cabelo estava preso de uma forma perfeita demais, apesar da chuva. Só que o mais estranho era o jeito dela olhar ao redor. Não parecia procurar uma mesa, parecia analisar o ambiente inteiro. Ela escolheu a mesa do fundo, a pior mesa do bar, a mais escura. Quando eu fui atender, ela sorriu de maneira extremamente educada e pediu um vinho tinto. A voz era calma, suave, quase reconfortante. Enquanto eu servia, ela perguntou há quanto tempo eu trabalhava ali. Eu respondi normalmente. Depois perguntou se eu sempre fechava sozinha. Aquilo me deixou um pouco desconfortável, mas gente bêbada faz perguntas invasivas o tempo todo, então eu tentei ignorar e brinquei dizendo: "Depende, se aparecer algum psicopata." Ela riu baixo, mas não parecia achar graça. Os outros clientes começaram a ir embora aos poucos. Primeiro os caras da sinuca e depois o velho bêbado. Em menos de 20 minutos, restávamos apenas eu e ela no bar. E foi aí que eu comecei a notar as coisas estranhas. Em vários momentos, eu olhava para a mesa dela e a cadeira estava vazia.
Meu coração sempre dava um pulo, e então segundos depois eu percebia ela parada em outro canto do bar, silenciosa demais. Uma hora perto do corredor dos banheiros, outra perto da máquina da música. Só que eu nunca via ela caminhando. Eu só percebia que ela tinha mudado de lugar. Tentei me convencer de que eu estava cansada. A madrugada faz a cabeça da gente pregar peças. Mas então ela começou a fazer algumas perguntas mais pessoais. Ela perguntou onde eu morava, se eu costumava sair tarde dali, se eu já tinha alguém me esperando em casa. O jeito como ela falava era tranquilo demais, sem agressividade, sem ameaça. E eu acho que isso deixava tudo pior. Parecia uma pessoa tentando decorar detalhes sobre mim. Quando eu fui pegar copos no depósito dos fundos, eu ouvi algo cair perto da cozinha. Achei que fosse ela entrando onde não devia e corri para verificar, mas não tinha ninguém, só o som da chuva e das geladeiras funcionando. Quando eu voltei para o salão principal, ela estava atrás do balcão, atrás do meu balcão. Eu quase gritei. Ela segurava um porta-copos nas mãos enquanto observava as garrafas. Ela sorriu quando me viu e disse: "Você deveria trocar a fechadura da porta dos fundos." Na mesma hora eu senti um frio absurdo no corpo inteiro, porque eu nunca tinha mencionado porta nenhuma. E pior, a porta dos fundos realmente estava com problema fazia semanas. O meu gerente sempre adiava o conserto. Eu pedi para ela voltar para a mesa imediatamente. A minha voz saiu mais agressiva do que eu esperava. Pela primeira vez, o sorriso dela desapareceu um pouco. Mas ela não parecia irritada, ela parecia decepcionada. Ela voltou lentamente para a cadeira no fundo do bar e ficou me observando em silêncio absoluto. E foi então que eu ouvi 3 batidas na porta dos fundos. Meu sangue gelou. Não eram batidas fortes, eram leves, calmas, como alguém confirmando presença. A mulher levantou os olhos na direção da cozinha no mesmo instante em que eu ouvi as batidas novamente. Eu peguei o celular escondido atrás do caixa e mandei mensagem para o meu gerente dizendo apenas: "Tem alguém aqui, vem agora." As batidas continuaram. Sempre 3 de cada vez. Eu queria correr para frente do bar e sair dali, mas alguma coisa me dizia que talvez tivesse alguém me esperando do lado de fora também. Então eu fiquei parada atrás do balcão tentando parecer calma, enquanto as minhas mãos tremiam tanto que mal conseguiam segurar o celular. A mulher levantou devagar, pegou a bolsa e antes de caminhar até a porta principal, ela disse: "Você fez a escolha certa não abrindo." Ela saiu sem olhar para trás. Eu fiquei sozinha no bar, talvez por uns 15 segundos, e então ouvi a maçaneta da porta dos fundos girando lentamente. Eu entrei em pânico, corri para trancar a cozinha inteira enquanto eu ligava para a polícia. Ouvi alguém tentando abrir a porta mais 2 vezes antes de ficar tudo silencioso de novo. Quando meu gerente chegou junto com os policiais, encontraram marcas de lama atrás do bar, pegadas mais de uma pessoa. E perto da porta dos fundos havia uma coisa que até hoje eu não consigo esquecer. Um cigarro ainda aceso, como se alguém tivesse acabado de sair dali segundos antes. A polícia nunca encontrou a mulher. E pior, gente, as câmeras externas mostravam claramente 2 pessoas rondando o bar naquela madrugada, mas nenhuma câmera registrou a mulher entrando. Meu nome é Daniel. Eu tinha 26 anos quando tudo isso aconteceu e eu trabalhava no turno da madrugada de uma loja de conveniência 24 horas perto da rodovia. Eu era novo naquela cidade. Tinha me mudado poucos meses antes, depois de terminar a faculdade sem conseguir emprego na área. Então eu aceitei aquele trabalho temporário achando que seria só até as coisas melhorarem. O problema é que os meses foram passando e eu continuava presa naquela rotina estranha de luz fluorescente, café ruim e clientes aleatórios aparecendo às 3 da manhã. A loja ficava praticamente isolada. Tinha um posto acoplado do lado de fora e uma pequena área de mata atrás do estacionamento. Durante o dia parecia um lugar normal, mas de madrugada parecia um cenário de filme. Na maior parte do tempo eu ficava sozinho. Meu gerente aparecia no começo do turno, reclamava de alguma coisa e ia embora antes da meia-noite. Depois disso, era só eu, as câmeras e o silêncio. Para não enlouquecer, eu criava pequenas rotinas. Organizava as prateleiras perfeitamente, limpava os balcões que já estavam limpos e fingia que eu estava ocupado. Acho que isso ajudava a passar o tempo. Naquela noite especificamente, eu estava extremamente cansado. Eu tinha dormido talvez umas 2 horas durante o dia, porque o meu vizinho resolveu fazer reforma no apartamento. E então minha cabeça já estava lenta antes mesmo das coisas começarem. Pouco depois das 2 da manhã, entrou um homem usando um moletom cinza claro e um boné preto. Não parecia perigoso à primeira vista.
Ele era magro, alto e devia ter um pouco mais de 30 anos. Só que imediatamente eu percebi uma coisa estranha. Ele entrou olhando diretamente para mim. Não daquele jeito casual de cliente tentando achar o caixa. Era um olhar fixo demais, longo demais. Mesmo enquanto ele caminhava pelos corredores, ele continuava olhando na minha direção pelo reflexo das geladeiras. Eu tentei ignorar. Peguei uma caixa de produtos atrás do balcão e comecei a abastecer a seção de salgadinhos. Quando eu levantei os olhos de novo, ele estava no outro corredor, parado, imóvel, só observando. Meu estômago ficou desconfortável imediatamente. Já tinham aparecido clientes estranhos antes, gente bêbada, drogada, caminhoneiros cansados, mas aquilo era diferente. Não parecia uma confusão mental, parecia intenção. Depois de alguns minutos, ele finalmente pegou uma garrafa de refrigerante e caminhou até o caixa. O jeito dele andar era estranho também, devagar demais, como se tivesse sem pressa nenhuma no mundo. Quando chegou perto do balcão, colocou a garrafa ali, sem dizer nada. Eu passei o código tentando agir normalmente, mas aí ele perguntou: "Você sempre trabalha sozinho?" A pergunta veio tão direta que eu quase respondi automaticamente. Mas alguma coisa me travou, então apenas dei de ombros e falei: "Depende do dia." Ele sorriu, um sorriso pequeno, mas sem humor algum, pagou em dinheiro e saiu da loja. Eu lembro claramente da sensação de alívio que eu senti quando a porta fechou atrás dele. Cheguei até a rir sozinho, me achando um pouco paranoico, só que menos de 2 minutos depois, eu ouvi um barulho metálico vindo do corredor das bebidas. Parecia algo raspando na prateleira. Meu corpo inteiro congelou, porque eu tinha visto aquele homem sair. Eu fiquei olhando fixamente para os corredores, esperando ele reaparecer, mas nada. Tomei coragem e caminhei lentamente até a seção das bebidas. Cada passo parecia alto demais naquele silêncio horrível da madrugada. Quando eu virei o corredor, não tinha ninguém. Só uma garrafa caída no chão, girando lentamente. Meu coração estava acelerado naquele ponto. Então eu ouvi o som da porta automática abrindo lá na frente da loja. Corri de volta pro caixa. O homem estava entrando de novo, mas dessa vez ele não estava sozinho. Outro cara entrou atrás dele usando um casaco escuro e um capuz. Esse segundo homem mantinha as mãos nos bolsos o tempo inteiro e parecia evitar olhar para as câmeras. Os dois começaram a andar separado pelos corredores, sem pegar absolutamente nada. Era impossível ignorar aquilo naquele ponto. Eles estavam fazendo alguma coisa, eu só não sabia o que. Peguei discretamente meu celular e mandei mensagem pro gerente. "Tem 2 caras estranhos aqui." Não tive resposta. Os homens continuaram circulando pela loja por vários minutos. Em determinado momento, perdi um deles de vista completamente. E foi aí que eu ouvi uma batida seca vindo da porta dos fundos do estoque. Meu sangue gelou, porque aquela porta só podia ser acessada por dentro. Eu olhei imediatamente pelas câmeras e vi o segundo homem parado atrás da loja, encarando diretamente a câmera externa. Não faço ideia de como ele tinha chegado ali sem passar por mim. O pior era o jeito como ele estava imóvel. Parecia saber exatamente que eu estava olhando. Nesse momento, o primeiro homem apareceu no caixa outra vez segurando apenas um chocolate. Ele colocou no balcão e perguntou calmamente: "Você ouviu alguma coisa lá atrás?" Aquilo me atingiu como um soco no peito. Eu mal consegui responder. Minha cabeça inteira gritava para eu correr, mas minhas pernas pareciam pesadas. Enquanto eu passava o chocolate no caixa, eu percebi uma coisa ainda pior. O homem da câmera externa tinha desaparecido. E aí todas as luzes da loja piscaram. 1 vez, 2 vezes, e apagaram por quase 3 segundos. Quando as luzes voltaram, o homem do caixa estava sorrindo diretamente para mim. Só que agora havia outra pessoa parada perto da porta da entrada. Uma mulher. Ela usava um moletom preto e máscara cirúrgica cobrindo metade do rosto. E mesmo de longe eu conseguia perceber que ela estava trancando discretamente a porta principal. Meu instinto finalmente acordou naquele momento. Eu apertei o botão de emergência embaixo do balcão sem pensar. O alarme começou a tocar imediatamente pela loja inteira. O homem do caixa nem se assustou. Na verdade, ele pareceu decepcionado. A mulher soltou a trava da porta na mesma hora e os 3 saíram correndo juntos para o estacionamento. Eu corri até as câmeras externas a tempo de ver algo que ainda me deixa mal até hoje. Não havia carro nenhum esperando por eles. Os 3 correram diretamente para a mata atrás da loja, como se já conhecessem aquele lugar.
A polícia encontrou marcas de pegadas perto do estoque e descobriu depois que alguém tinha tentado forçar a porta dos fundos dias antes. Meu gerente instalou novas fechaduras e fingiu que aquilo era só uma tentativa de assalto, mas eu sei que tinha algo errado ali, porque enquanto os policiais analisavam as imagens, um deles me chamou perto do monitor e perguntou: "Você conhece essa mulher?" Eu disse que não, então ele pausou a câmera num frame específico e, debaixo da máscara, ela estava sorrindo para a câmera. Meu nome é Camila, eu tinha 23 anos quando isso aconteceu e eu trabalhava no turno da madrugada de um hipermercado 24 horas. Eu era estudante de enfermagem na época, então aceitava qualquer horário disponível porque eu precisava desesperadamente do dinheiro. Eu trabalhava praticamente sem dormir, fazia faculdade durante o dia e passava a madrugada organizando os produtos, ajudando clientes perdidos e tentando sobreviver à exaustão constante. Eu era tímida, muito quieta e odiava chamar a atenção. Acho que justamente por isso tudo ficou tão assustador depois, porque até hoje eu tenho a sensação de que aquelas pessoas me observavam havia um tempo. Meu setor era de eletrônicos. Ficava numa área mais afastada do mercado, perto do depósito lateral. Durante o dia era movimentado, mas depois da meia-noite aquilo virava um deserto. Só sobravam o zumbido das lâmpadas fluorescentes, alguns anúncios automáticos ecoando pelos corredores e o barulho distante de carrinhos de compra passando de vez em quando. Para não enlouquecer, eu colocava um fone escondido em um ouvido e ficava ouvindo música baixa enquanto eu organizava as caixas e carregadores de fones de ouvido. Naquela madrugada, o mercado estava mais vazio do que o normal. Chovia forte lá fora e muita gente evita sair naquele horário por causa da estrada perto dali. Foi por volta das 2h30 que eu notei o homem pela primeira vez. Ele estava parado perto da seção de televisões desligadas. Não parecia exatamente suspeito no começo. Devia ter uns 40 anos, cabelo curto, jaqueta azul escura e uma postura extremamente reta. O problema era que ele não olhava nenhum produto. Ele só olhava para mim. Eu ignorei. Continuei organizando as prateleiras, fingindo que eu não tinha percebido. Só que alguns minutos depois, levantei os olhos e ele estava mais perto. Parado no corredor seguinte. Imóvel. Aquilo começou a me incomodar de verdade. Pensei em chamar algum gerente pelo rádio, mas o meu rádio estava descarregado fazia horas e eu tinha esquecido completamente de trocar a bateria. Eu tentava me convencer de que estava exagerando. Mercado 24 horas atrai gente estranha o tempo inteiro, mas tinha algo errado naquele homem. Ele parecia em corredores diferentes sem fazer barulho nenhum. Toda vez que eu olhava, ele estava me observando. Nunca pegava nada. Nunca desviava os olhos rápido como as pessoas normais fazem quando são pegas encarando alguém. Foi então que eu senti alguém segurar o meu braço. Eu quase gritei. Uma mulher sorridente apareceu do nada dizendo: "Meu Deus, finalmente te achei." Ela falava alto demais, alegre demais, como se fosse uma amiga antiga me encontrando por acaso. Eu fiquei completamente sem reação. Ela era loira, devia ter uns 30 e poucos anos, uma maquiagem impecável mesmo naquele horário e um perfume absurdamente forte. Antes que eu perguntasse qualquer coisa, ela se aproximou mais e sussurrou: "Aquele homem tá te filmando, vem comigo." Meu estômago despencou na hora. Olhei discretamente para o corredor atrás dela. O homem ainda estava lá, observando. Sem pensar direito, deixei ela me puxar pelo braço. A mulher continuava falando alto enquanto andávamos. "Você sumiu depois da festa, menina. Não acredito que te encontrei aqui." Tudo parecia ensaiado demais, mas naquele momento eu estava mais focada no homem do que nela. Eu só queria me afastar. Andamos rápido pelos corredores vazios do mercado. Conforme nos afastávamos da área principal, comecei a perceber uma coisa estranha. Ela não me soltava. A mão dela apertava o meu braço com força suficiente para me machucar. Eu disse que já estava tudo bem, que precisava encontrar um supervisor. Ela sorriu sem olhar para mim e respondeu: "Relaxa, eu tô te ajudando." Mas aquela frase não soou tranquilizadora, soou controladora. Foi então que eu olhei ao redor com mais atenção. A mulher estava me levando para a área lateral do depósito, uma parte do mercado quase sem movimento, sem caixas e sem câmeras aparentes, perto da saída de carga. Meu coração começou a disparar violentamente. Eu parei de andar e tentei puxar meu braço. Ela apertou ainda mais forte. O sorriso dela mudou naquele instante. Continuava parecendo simpático, mas vazio, artificial. E pela primeira vez eu percebi que ela parecia nervosa. Ela falou baixo: "Só mais um pouquinho."
E foi aí que eu vi uma porta metálica abrindo perto do depósito e vi o homem da jaqueta azul surgindo no corredor lateral. Ele estava vindo direto na nossa direção. Eu entrei em pânico. Gritei o mais alto que consegui enquanto puxava o meu braço com toda a força. A mulher tentou me segurar de novo, mas conseguiu perder o equilíbrio por um segundo. Foi o suficiente. Eu saí correndo, desesperada pelo mercado, enquanto continuava gritando por ajuda. Eu nunca vou esquecer o som dos meus próprios passos ecoando naquele lugar enorme. Quando finalmente encontrei 2 funcionários perto dos caixas, comecei a chorar sem conseguir falar direito. A segurança foi chamada imediatamente. Só que quando voltaram comigo até o corredor lateral, os 2 tinham desaparecido, como se nunca tivessem estado ali. Depois revistaram as câmeras. E foi aí que ficou tudo pior. As imagens mostravam claramente o homem e a mulher entrando juntos no mercado, conversando normalmente, como um casal. Só que havia outro detalhe. Em vários momentos das gravações, dava para ver os 2 olhando diretamente para as câmeras de segurança, como se soubessem exatamente onde estavam todas elas. A polícia investigou o caso como uma tentativa de sequestro, mas nunca encontraram os 2. Mas tem uma coisa que me perturba até hoje. Enquanto eu corria pelo mercado, a mulher gritou atrás de mim: "Camila, espera!" Só que eu nunca tinha dito meu nome para ela, e até hoje eu não faço ideia de como ela sabia. E essas foram as 4 histórias perturbadoras de hoje. Eu sou a Morgana, agradeço pela sua companhia até essa hora, e vou já fazer um pedido para você se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais nenhum dos relatos perturbadores que eu ainda tenho para te trazer.